Paz do Senhor Jesus a todos aí, que pela graça e misericórdia de Deus vão assistir esses vídeos, mais essa mensagem, né? Falando de Jesus, falando do Evangelho, da salvação em Cristo. Esse será o vídeo número 46, né? O último vídeo foi de 45. Nós estamos dentro do Evangelho que escreveu João, capítulo 11. O último vídeo paramos no verso 16. E vamos dar prosseguimento agora a partir do verso 17, João 11, capítulo 11. Dentro do propósito que nós temos aqui de gravar todo o Evangelho que escreveu João. O Evangelho de Cristo Jesus que escreveu João. Nós temos dois canais aí, um no YouTube, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, no YouTube, onde estão postados vários vídeos. Eu faço esse trabalho desde 2015 e estão aí postados vídeos falando a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho da salvação em Cristo. Não defendo religião, não defendo dogmas religiosos, tradições humanas. Eu prego o Evangelho, a Bíblia, conforme ela é. Não é? E o propósito é esse, é anunciar Jesus, a salvação de Deus, enviada por Deus a todos os homens. Nós temos também a nossa página no Facebook, que é Evangelho de Jesus Cristo, também onde os mesmos vídeos que estão no YouTube estão postados aí no Facebook. Então são essas duas redes aí sociais, né? Mídias sociais aí que eu uso para anunciar a salvação em Cristo. Eu não estou fazendo isso agora, devido à pandemia, não. Já vim fazendo esse trabalho desde 2015, anunciando aí este aqui, né, pelo canal, por esses canais aí que eu tenho aí. Naturalmente que antes de 2015, o Senhor me salvou em 2008, desde então, né, conhecendo as Escrituras, a gente vai falando de Jesus às pessoas. Naturalmente eu entendo e reconheço a minha limitação, né, com relação às coisas de Deus, porque nós, por mais que estudamos, por mais que aprendamos aí, né, as coisas de Deus, ainda somos limitados. Né? Deus não está sujeito ao nosso entendimento. Né? Deus não está sujeito à compreensão humana, ele não necessita que ninguém testifique do homem, porque conhece cada um de nós por dentro e por fora. Ele também não recebe, né, testemunhos de homens, né, porque ele é Deus, ele não necessita que alguém, né, venha testemunhar dele, ainda que nós façamos isso. Mas por que fazemos? É para que as pessoas, então, venham crer em Jesus. E crendo, sejam salvas. É o propósito, né? Que João deixou relatado aqui, João 20. Vamos passar mais uma vez esses versos. João 20, 30 e 31. João deixou escrito assim, né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, inclusive ele, né? Naturalmente, muitos outros sinais que não estão escritas neste livro. Não estão escritas aqui, tá certo? Escritos neste livro. Os sinais, muitos outros sinais, além desses aqui. Agora, estes aqui, que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, naturalmente, o Espírito Santo inspirando João a escrever esses sinais, para quê? Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, quando eu prego o Evangelho, quando eu anuncio o Evangelho, quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, Jesus não precisa disso, tá certo? Como muitos pensam, né? Jesus não precisa receber testemunho de ninguém, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é eterno, ele é o Santo. Mas por que nós fazemos isso? Por que nós pregamos isso? Né? Essa palavra, falamos de Deus, falamos da salvação em Cristo, é para que as pessoas possam crer em Jesus. E crendo tenham vida, e vida eterna, no nome de Jesus, porque a vida está no nome de Jesus. Não há vida eterna fora de Jesus. Então, quando eu prego aqui, eu anuncio o Evangelho aqui,
né, esses vídeos que estão aí postados nesses canais, quando eu prego na igreja, quando eu prego ao ar livre, né, nesses tempos agora está difícil de pregar a igreja não está se reunindo mais nos tempos, né, então as pessoas voltaram-se aí para os cultos online, né, porque não pode se reunir nos templos, então estão fazendo os cultos aí online, muitas pessoas que não falavam, agora estão falando de Jesus, aí nas lives, né, que tem surgido aí, isso é importante, isso é muito bom, né? Todos devem falar mesmo de Jesus, Jesus nos impulsiona isso, né, a pregar o evangelho, isso é uma ordenança. O que nós precisamos tomar cuidado é que, às vezes, né, existem os falsos profetas, né, que estão no nosso meio, que usam desses canais também para falar de um evangelho falso, de um Cristo falso, né? Isso aí nós precisamos estar sempre com a Bíblia, a palavra em nossa mão, em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos ouvir alguém falando e tenhamos o discernimento de saber se aquilo que a pessoa está falando está certo ou está errado, né? Não interessa quem seja, né? Paulo falou assim, olha, nem que um anjo venha, né, do céu, desça aqui na terra, ou nós mesmos, né, ele, a igreja, os apóstolos, né, anunciar ou ensinar ou pregar um outro evangelho, além daquele que já está revelado, seja maldito, seja anátema. Então nós não podemos sair daqui, irmão. Nós não podemos sair daqui. E hoje em dia, infelizmente, existem doutrinas diversas colocadas por entendimentos humanos, com intenções de ganhar dinheiro das pessoas, com intenção de usar das pessoas, né, com ações de graças, com exercer poder sobre as pessoas. Isso está cheio por aí, né? Infelizmente está cheio por aí. E eles também estão usando muito mais agora as redes sociais, já que não podem abrir os seus templos, né? Onde eles dominavam sobre as pessoas, ganhavam dinheiro, agora estão usando aí os templos, né? E aí as pessoas começam a vender as coisas aí. Tem gente até vendendo grão de feijão, né? Na internet, né? Por R$ 1.000. Aí vai de cada um, né? Cada um que sabe aí a sua crença até onde que vai. Amém? E em quem acreditar. Eu acredito na palavra, eu acredito no Evangelho. Por isso que eu prego o Evangelho, prego aquilo que está anunciado aqui, para que você, meu amigo, para você, minha amiga, meu irmão em Cristo, possa crer em Jesus, né? Hoje nós temos os templos fechados aí, as pessoas não podem se reunir mais. Isso eu entendo como sendo um juízo da parte de Deus, porque as pessoas estavam muito ligadas aí nos templos, né? Muitas divisões, então Deus fechou o tempo tudo. Agora, para a pessoa entender que o tempo de Deus, o Deus habita em nós somos o templo. Nós, aqueles que creem em Jesus, quando nós cremos em Jesus, confessamos a nossa fé em Jesus, passamos a ter fé em Jesus e somente nele, cremos de todo o coração que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, enviado, revelado nas Escrituras. Quando nós cremos de todo o coração e confessamos Jesus com a nossa boca, que Ele é o nosso único Salvador e Senhor, então Deus, que conhece os corações, conhece a intenção nossa, Ele vê isso em nós, né, essa fé, e aí envia, né, recebe nós com os seus filhos e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós temos aí Deus morando em nós. Quando nós nos ajuntamos, né, nos reunimos, Deus está em nosso meio, Ele se manifesta em nós, através de nós em nosso meio, através dos louvores, das pregações. Mas agora não temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos, não fisicamente nos templos, mas não deixamos de ser igreja, né, porque estamos reunidos em espírito e em verdade, falando de Jesus, falando de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso também, né, nas redes sociais, aí, ainda mais agora, todos voltaram-se para as redes sociais, aí, já que os tempos estão fechados, né, mas observe, né, esteja atento, vigia, né, ouça
que está sendo dito e confira nas Escrituras, tá certo? Para você não ser enganado, irmão. É para isso, viu? É para nós não sermos enganados pelos falsos profetas. Jesus deixou avisado, está lá em Mateus 24, Mateus 7, né, que haveria entre nós falsos profetas. Então nós precisamos estar atentos a isso. E eu estou nesse propósito aqui, né, então, com esses vídeos, de revelar Jesus, de falar de Jesus. Por isso que eu não cito aqui denominação religiosa, eu não cito aqui dogmas religiosos, não defendo religiões, eu defendo o Evangelho. O Evangelho de Jesus que está revelado, está escrito. Não tem nada de novo aqui, não tem nada de revelação nova, não tem nada de adivinhação, tá certo? É o que está revelado. Se você crer no que está revelado, se você crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, você é salvo, né? Se arrepende dos seus pecados, né, diante de Deus, deixa os pecados, né, a vida de pecado que a gente vive quando não conhecemos o Senhor, passamos a andar de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Jesus, somos salvos. Um dia estaremos para todos sempre com Ele na glória. Esse é o Evangelho. Amém? Muito bem. Nós estamos aqui, então, no João 11, e nós falamos no último vídeo, então, que Jesus, estando lá onde João batizava, não é? Onde João Batista batizou, Jesus foi para lá, né? As pessoas queriam matar Jesus em Jerusalém, queriam, né, na Judéia, queriam matar, porque Jesus falava que ele era o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus, né? Mas as pessoas não criam em Jesus, queriam matar Jesus, diziam que ele blasfemava, porque ele era homem e se fazia Deus, mas as obras dele testificavam dele. E agora nós estamos vendo aqui uma grande obra, ele vai ressuscitar o morto de 4 dias. E esse é Lázaro, né, o qual ele chama de amigo, né? Então existia ali essa família, Lázaro, Maria e Marta, eles moravam ali numa cidade, num lugar, uma aldeia chamada Betânia, próximo a Jerusalém, mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus, então, esse Lázaro fica enfermo, enfermidade grave, tanto é que ele é sepultado, ele vai descer a sepultura, ele vai morrer devido a essa enfermidade. As irmãs de Lázaro mandam, mensageiros a Jesus, onde Jesus estava, avisando Jesus que Lázaro estava enfermo. A palavra vai dizer que essa enfermidade, Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, né? Porque Jesus iria ressuscitar a Lázaro. E Jesus ainda fica um tempo ali, 2 dias ali onde ele estava, depois ele vai então lá para, juntamente com seus discípulos, lá para Judéia. E agora nós vamos, isso foi até o verso 16 do capítulo 11, que nós já gravamos aí, só relembrando para pegar o fio da meada aqui, né? E agora no 17 diz aí, chegando pois Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então veja bem, né? Ele veio para a Judéia. Quando ele chega na Judéia, próximo a Betânia, não ainda na casa, né, de Maria e Marta, mas quando ele chega próximo lá, a palavra diz que havia já 4 dias que ele estava na sepultura, estava sepultado. Considerando, né, se nós considerarmos aí da morte de Lázaro, o seu velório, né, vamos dizer assim, as pessoas indo visitar o morto, né, ali, chamam de velório hoje, né, se nós considerarmos aí, os judeus tinham aí esse, não sei quanto tempo, hoje nós ficamos 24 horas, né, de velório ali, velando o corpo, às vezes menos, depende do estado aí do corpo da pessoa. Mas digamos que 1 dia, 2 dias talvez, né? Lázaro ali sendo velado, depois ele foi sepultado e já havia, diz a palavra aqui, 4 dias que estava na sepultura, que ele estava já sepultado. Se nós considerarmos 2 dias de velório, então já havia 5 dias que Lázaro tinha morrido, 6, ou talvez até 7 dias que Lázaro tinha morrido.
Mas na sepultura havia então 4 dias que ele estava ali. Diz a palavra no verso 17 que nós lemos aí. Bem? Precisamos ter essa ideia, né? De repente a pessoa fala assim, Jesus chegou lá e já tinha 4 dias que ele tinha morrido. Não, 4 dias que ele estava na sepultura, já tinha sido sepultado. Naturalmente havia aí uns de 5 a 7 dias que Lázaro havia morrido, né? Muito bem, e o verso 18 então continua. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, fazendo as contas aí, é mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, né? Essa aldeia onde estava aí sepultado já Lázaro, tá certo? E muitos dos judeus que moravam em Jerusalém tinham ido a Betânia, né, consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Então havia, né, esse costume, as pessoas iam, os amigos os judeus iam consolar aí os parentes, né, do morto, né, do defunto, né. Então havia ali, como havia 3 quilômetros de Jerusalém, diz aí a palavra que no 19 que os judeus tinham ido lá consolar Marta e Maria. E aí Marta Maria estava lá em seu lar, em sua casa, sendo consolada ali pelos judeus que tinham ido até lá. E no 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então, naturalmente, né, irmãos, as pessoas indo de Jerusalém para Betânia encontraram com Jesus, indo para Betânia, chegando a Betânia. E foram lá e avisaram: olha, Jesus está vindo aí. Né? Jesus está vindo aí. Marta, que era um pouco mais atirada, vamos dizer assim, né? Em fazer logo as coisas, ela vai ao encontro de Jesus. Não espera nem Jesus chegar em casa. Maria, porém, ficou na casa lá sentada. Né? E Marta sai, então, apressadamente, naturalmente, ao encontro de Jesus. No verso 21, quando Marta, então, chega onde Jesus está, o verso 21 vai dizer isso, né? Disse, pois, Marta a Jesus, quando encontra com Jesus, naturalmente: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Então, Marta encontra-se com Jesus no caminho, ainda não estava na casa, né, deles, Jesus estava indo para lá. Marta sai ao encontro de Jesus e diz isso para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé, né? Por quê? Porque, naturalmente, irmãos, eles já tinham visto, né, muitos sinais. Jesus fazia muitos sinais, curar, né? Então eles tinham muita fé em Jesus. Por isso que mandou chamar Jesus, né? E eles, naturalmente, esperavam que Jesus chegasse ali antes da morte de Lázaro. Por isso que ela diz aí: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Mas, ela continua no verso 22 da conversa com Jesus: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, né, Marta tinha essa fé em Jesus, ela cria que Jesus era o Cristo, era filho de Deus, vinha de Deus. Tanto é que ela fala no 22: agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Né? Então, essa fé, né, demonstrada por Marta, e que Jesus poderia fazer um grande milagre ali nessa situação. Aí Jesus diz para ela, responde para ela no verso 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. O seu irmão Lázaro, ele vai ressuscitar. Ele há de ressuscitar. E Maria e Marta entendem isso que Jesus está falando, porque Marta vai mostrar aqui que ela conhecia, né, a doutrina. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Marta cria nisso, né, nessa ressurreição do último dia. Né? Ou seja, existe a ressurreição. Existe uma ressurreição para nós. Nós precisamos crer na ressurreição.
Nós não podemos, a palavra diz que o homem que espera de Deus somente nessa terra é o mais miserável dos homens. Apesar de a gente ver tanta beleza natural, né, ver essa vida, muitos amam essa vida, né, e tem medo de morrer, mas entendamos, existe uma ressurreição. Muitos já não acreditam na ressurreição, né? Não acreditam nem que Jesus ressuscitou, tá certo? Hoje em dia não acreditam, acreditam que morreu, acabou. Somos como os animais, né? Morreu, enterrou, acabou. Não, não existe uma ressurreição. Existe uma vida eterna para nós, que cremos em Jesus. Jesus disse que teu irmão há de ressuscitar. Havia 4 dias que ele estava na sepultura, de 4 a 7 que ele havia morrido. Não é? Mas Jesus diz a Marta, que disse a ele, né? Se você estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo que você pedir para Deus, Deus vai fazer. E Jesus fala para ela, seu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Olha só o que Jesus vai responder para ela, para Marta. 25, isso aqui é importantíssimo nós crermos nisso, viu? Olha aqui, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus disse aqui? Eu sou, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, crê em Jesus, somente em Jesus, é Jesus. Quem é a ressurreição e a vida? Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Concordando com aquilo que a Marta tinha falado, né? Que ele haveria de ressuscitar no último dia. Então, mesmo morto, vai ressuscitar. Tá certo? Viverá. Que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Você crê nisso que eu estou falando, Marta? Que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim e nunca morrerá. Crês tu isso? Você crê nisso? Né? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo. Está vendo lá? Que nós lemos aqui no começo? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta cria nisso, que Jesus era o Cristo. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ele tem a ressurreição da vida. Precisamos entender uma coisa aqui, que tem aqui uma doutrina para nós, doutrina bíblica, para nós entendermos isso aqui. Né? Todos os homens, todos, isso aí não existe esse nem aqui, todos nós nascemos da carne, de um relacionamento carnal entre um marido e uma mulher, entre um homem e uma mulher. Se relacionam, gera-se um filho, né, relacionam carnalmente falando, né, e gera-se um filho do relacionamento carnal entre um homem e uma mulher. Isso é o natural, é uma coisa natural, é assim que acontece com todo mundo. Né? Os homens querem inventar, né, a concepção de pessoas in vitro, de um jeito ou de outro, mas entendamos, eles têm que ter a semente do homem e a semente da mulher, para que se una, não é? E então haja uma geração de uma outra pessoa, carnalmente falando. Essa pessoa, ela tem vida carnal. E a criança nasce, dizem que nasce com pecado, não. Ela nasce carnalmente, ou seja, sem um relacionamento com Deus. Ainda que o fôlego que está nela é o espírito de vida, é Deus que dá vida àquele corpo. Tudo é Deus. Mas ela é uma criatura de Deus. É uma criatura. Tá certo? E ela vai, então, crescer como carne que é, né? Gerada da carne.
Aí o que acontece? A carne, irmãos, diante de Deus é como se estivesse morta, não tem vida com Deus. Essa morte espiritual, vamos dizer assim, ela entrou no mundo lá através de Adão. Então, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte o quê? A morte espiritual. Não tem, só existe uma vida carnal. Por isso que Jesus diz lá em João 3, que nós já gravamos, que o homem precisa nascer de novo, nascer de Deus, para que possa ver o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, a criança nasce carnal, separada das coisas de Deus. Como ela não conhece Deus, como ela só tem vida carnal, ela vai pecar. Ela vai pecar, porque a carne peca. Ela vai pecar. Por isso que todos nós pecamos. Por quê? Porque nascemos da carne. E a carne é pecadora, sem vida com Deus. Então Deus olha para aquela criança que nasceu, ela é carne. Para Deus, ela é carne. Ela não tem vida com Deus. Num tempo determinado, e aí cabe aos pais ensinar a pessoa, a criança, no caminho que deve andar, né? No caminho do Senhor, em Jesus, né? Que é o caminho. Ensinar ela a andar nos caminhos de Deus, que é Cristo Jesus. A doutrina de Jesus. Tá certo? Aí, conforme ela vai crescer, ela já pecou. Quando ela começa a entender as coisas, pode ver que criança... Quem que ensina a criança a mentir? Quem que ensina a criança a fazer birra? Quem que ensina a criança a desobedecer o pai e a mãe? Quem que ensina isso? Toda criança é assim. Então ela vai crescendo, ela já vai pecando, porque ela é carne. Então ela só tem a natureza carnal nela. Tá certo? Mas se os pais forem cristãos, né, forem crentes em Cristo Jesus, os pais vão ensinar essa criança nos caminhos que deve andar. Pelo menos é o que se espera. Né? Pelo menos é o que se espera de nós. Né? Eu não fiz isso, infelizmente, não ensinei. Né? E eu trago essa culpa, já confessei a Deus, né? Mas eu creio na salvação delas, de toda a minha família. Tá certo? Eu tenho orado a Deus para isso. Mas então essa criança, essa pessoa, esse ser, essa alma vivente, que é só carne, ela vai então pecar. E pelo pecado ela vai morrer. Né? Morre. Toda pessoa morre. Aí vem a morte, por isso que a morte física é para todos. Tá certo? E a morte espiritual já está na pessoa. Né? Mas o que acontece? Quando aquela carne crê no Senhor Jesus, né, quando Deus se revela a ela através da pessoa de Cristo, ela começa a entender as coisas de Deus, ela começa a conhecer o Senhor pelas Escrituras, por isso que é importante ensinar a criança. Né? Hoje nós temos a escola dominical para as crianças nas igrejas, né, que zelam pela doutrina bíblica, já começar a ensinar as crianças desde pequenininho. Tem as escolas lá, a escola infantil, vai crescendo, vai passando, né? Adolescente, vai conhecendo o Senhor através das Escrituras. Na oração, vai aprendendo a orar, vai aprendendo as Escrituras, vai aprendendo a ter comunhão com os irmãos. E aí Deus vai fazer a obra. E quando ela entende, ela compreende, né, as coisas de Deus, aí ela recebe o Senhor Jesus. Ela recebe o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor. Então não é porque nasceu evangélico, nasceu católico, nasceu em qualquer outra religião que já é filho de Deus, não. Ela passa a ser filho de Deus quando ela crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso em qualquer idade que a pessoa tiver. Qualquer idade. Né? Mas é preciso ter a compreensão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crer no coração. A partir do momento que ela crê nisso, aí Deus opera nela o novo nascimento. Mas essa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante a criança ouvir a palavra de Deus desde pequenininho. Essa palavra aqui, que é o próprio Deus, né, falando com a pessoa, ela vai produzir a fé na pessoa. Em Cristo, em Jesus.
aí ela vai, no tempo determinado por Deus, confessar Jesus como seu único Salvador e Senhor, né? Você vai crer de coração nele, vai confessá-lo com a sua boca, vai confessá-lo através do batismo em águas, que é o batismo de arrependimento, dando um testemunho da sua morte, vamos dizer assim, né? Carnal para o pecado, para o mundo, para o livrando do diabo, das ações do demônio em nossa vida, e vamos agora ter uma vida com Deus. E isso nós chamamos de primeira ressurreição. É a primeira ressurreição. Quando a pessoa morta em seus pecados e ofensas a Deus, vivendo somente na carne, nos desejos da carne, pecando contra Deus, tá certo? Para Deus está morta, é só carne. Quando ela recebe o Senhor Jesus, ela passa da morte para a vida. Da morte espiritual para a vida com Deus. Agora ela passa a ter uma vida com Deus. Aí sim ela passa a ser filho de Deus, filha de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Ela é participante do reino de Deus. É o novo nascimento. É o novo nascimento. Nicodemos já era mestre em Israel, quando ele foi conversar com Jesus lá no capítulo 3. Ele era entendido nas Escrituras. O que faltava para ele era crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ele estava ali se revelando a Nicodemos, diante de Nicodemos. E é o que Jesus está falando aqui para Marta. É justamente isso que Jesus está falando aqui para Marta. Olha aí, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você está morto em seus pecados e ofensas a Deus. Jesus falando assim como Deus. Se você crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando aqui da primeira ressurreição e também da ressurreição do último dia, que Marta tinha um entendimento lá, que vai acontecer. Na verdade, há uma única ressurreição. Quando nós participamos da primeira ressurreição, já não morremos mais. É o que ele vai dizer aqui, ó, no 26. E todo aquele que vive, agora vive. Vive por quê? Porque nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. Nasceu de Deus, é filho de Deus. E crê em mim, crê em Jesus, nunca morrerá. Crês tu isso? Nunca morrerá. Ué, peraí. Lázaro desceu à sepultura, crê em Jesus. Jesus era o Cristo. Né? Muitos crentes morrem, descem à sepultura. Mas para Deus, irmãos, é como se não tivesse morrido. Ele está somente descansando no Senhor Jesus, aguardando a ressurreição que vai acontecer no último dia. Na verdade, ele já recebeu, ele já foi participante da primeira ressurreição. Então, o que vai acontecer com ele lá, quando Jesus voltar? Ele vai ser despertado. Por isso que Jesus falou que Lázaro, nosso amigo, dorme. E nós vamos lá despertar. Aí as pessoas, se dorme, está salvo. Aí Jesus tem que falar, literalmente, para eles: Lázaro morreu. Então, para nós, quando um crente, né, morre, tá certo? Morreu. Nós não vamos ver mais ele, vai ser sepultado como qualquer um outro, tá certo? Mas Deus, olhando para aquele homem, para aquele filho dele, já não morre mais. Ele vai só descansar, aguardando o despertar, que é a volta de Jesus. Já não morre mais. É o que Jesus disse aqui no 26. Tá certo? Marta, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo isso, creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pronto. Aí Jesus vai operar o milagre. Uma ressurreição daquele que estava há 4 dias sepultado. E dito isto, ainda continua, não chegou lá, nem na casa, nem na sepultura. E dito isto, partiu e chamou em segredo. Quer dizer, Marta falou isso, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, saiu e foi lá falar com Maria.
E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Naturalmente, Jesus falou para Marta: vai lá, chama Maria e vem cá. E Marta sai e vai lá e chama em secreto, né? Em segredo, quietinho lá. Maria, o mestre está aí, chegou. E ele está te chamando. Aí o que acontece? Verso 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Aí ele foi lá, Marta, Maria, foi ter com Jesus. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia. Jesus estava quase chegando, mas não estava na aldeia ainda, de Betânia. Mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Né? Lá, ficou lá, esperando Maria e Marta chegar lá, aonde ele estava. Onde Marta tinha encontrado com ele primeiro. Aguardando naturalmente Maria chegar. O verso 31 revela para nós isso aqui, ó. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então havia judeus que tinham ido de Jerusalém à casa de Marta e Maria, estavam lá consolando Maria, né, por causa do seu irmão que tinha morrido. Viram Maria levantar da onde ela estava, sentada em sua casa, e saiu apressadamente. Eles pensaram o seguinte: vai ao sepulcro para chorar ali. Chorar ali ao sepulcro, onde Lázaro, seu irmão, estava. Tendo, pois, aí, naturalmente, foram com Maria, né? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma palavra que Marta disse para ele. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença entre Marta e Maria? Que Maria, a hora que chegou, que viu o mestre, ela se lançou aos pés de Jesus. Diz aí, né? Vendo Maria chegar onde Jesus está, vendo, lançou-se aos seus pés. Dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Maria, né, a gente vê lá que Marta era mais racional, vamos dizer assim, né? Ligada às coisas mais, fazia as coisas mais racionalmente. Maria era mais, né, fervorosa no espírito, vamos dizer assim. E quando ela viu Jesus, diferente de Marta, disse a mesma coisa para Jesus, mas a diferença é essa, que Maria se prostrou, né? Lançou-se aos pés de Jesus, se ajoelhou e disse a mesma coisa que Marta disse ali. Jesus, pois, quando a viu chorar, aí lançou-se e começou a chorar, né, aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí começou a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, né? Os judeus que estavam na sua casa e foram atrás dela, pensando que ela tinha ido ao sepulcro chorar o seu irmão, mas ela estava aos pés de Jesus. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aí Jesus perturba, né? Ele sente a dor de Maria chorando ali aos seus pés. Jesus conhece a nossa dor, viu? Quando nós chegamos diante dele, chorando aos pés dele, Deus, ele se move em espírito, diz aí, e perturbou-se, ficou muito, né, aflito, perturbado, vendo aquela situação, aquele desespero de Maria, aos pés dele, clamando isso aí, né, chorando pelo seu irmão que havia morrido. E aí Jesus disse a ela, e disse: onde o pusestes? Onde está Lázaro sepultado? Onde puseram ele? Aí disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Vem aqui e vê. Vamos lá, no sepulcro, onde está Lázaro. Jesus chorou, verso 35. Jesus chorou juntamente com Maria, vendo aquela aflição de Maria pelo seu irmão que havia morrido, né? Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Olha como é que Maria amava, né, a Jesus, e como Jesus ama. Os dois estão chorando, né? Jesus nos ama a ponto de chorar,
pelas nossas aflições, pelas nossas tribulações que nós temos nessa vida. Jesus é conosco. Jesus nos ajuda, nos conforta, nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele estava enfrentando a morte do seu irmão, Lázaro, que havia morrido. E Jesus demorou, na visão delas, vamos dizer assim, a chegar lá. Então, muitas vezes, irmão, nós temos essa impressão, Parece que Deus está demorando a agir. Deus age sempre no momento e na hora certa, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Amém? Confia no Senhor. Olha só o grande milagre. E alguns deles disseram, não podia ele, alguns judeus disseram assim, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Os judeus perguntavam entre si ali, não é? Este homem abriu os olhos ao cego. Então, nós vimos aqui no capítulo 9, Jesus abrindo os olhos de um cego. E eles perguntaram, não podia este que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? O mesmo pensamento de Marta e Maria. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, ele não tinha morrido. Mas agora vai ser manifestado naquela morte, naquele sepultamento de Lázaro, a glória de Deus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Jesus ali, sentindo a dor dos judeus, a dor dos amigos de Lázaro, da Marta, de Maria, Moveu-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna o sepulcro, Tinha esse costume de se sepultar em cavernas, em rochas, abrir ali os sepulcros, Ele tinha uma pedra posta sobre ela, sobre aquela caverna. Então, se cavava ali uma caverna, uma rocha, onde era sepultado os mortos, e aí havia uma pedra que tampava ali a entrada da caverna, posta ali. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Tira a pedra. Pediram Jesus para que tirasse a pedra. Marta, aquela que primeiro tinha ido com Jesus, irmã do defunto, diz aí, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Faz 4 dias que ele está sepultado, Jesus. Está cheirando mal. A gente sabe disso, que essa carne ela vai deteriorando, um defunto de 4 dias já está com cheira mal, forte. Mas quem mandou tirar a pedra foi aquele que sabia o que estava fazendo. Tira a pedra. Aí, disse no 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu já não disse a você que Lázaro há de ressuscitar e você vai ver a glória de Deus, mas você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Aí o que fizeram? 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Jesus fez uma oração rápida ali ao Pai, de ação de graças. Graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Está vendo por que Jesus demorou? Não é que ele demorou, ele foi, esperou, acontecer a morte de Lázaro. Depois de 4 dias, ele chegou lá, mandou tirar a pedra. E Deus já tinha orientado que ele fizesse assim, Mas ele dá graças a Deus, por Deus ter ouvido a ele, não é? Mas ele sabe que ele veio de Deus, ele conhecia Deus, o Pai, Ele sabe que sempre Deus ouviria ele. Mas ele disse isto por causa da multidão que estava em redor. Para quê? Para que creio que tu me enviaste. Aí aquele propósito que nós lemos lá em João 20, 30, 31. Que os sinais, os milagres, as maravilhas que Jesus fazia, aqui é um grande sinal, ressuscitar um morto depois de 4 dias, diante de uma multidão de pessoas que estavam ali, judeus,
né? Por que Jesus dá graças a Deus aqui, ao Pai? Porque ele sabia que o Pai iria ouvir ele, sabia que Deus ia ressuscitar a Lázaro. Mas ele disse isto para que creiam que tu me enviaste, que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador do mundo, que eu sou Jesus, aquele a quem tu enviaste, o teu Filho, para a salvação, para a ressurreição dos mortos. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Né? E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Ele clamou, clamar é falar em voz alta, né? No meio daquela multidão, naquele campo aberto que ali estava. Né? Jesus clamou, orou a Deus primeiro e clamou em voz alta, Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? Verso 44, o defunto saiu, Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai e deixai-o ir. Então Lázaro saiu conforme ele estava, né? Porque eles faziam isso, né? O morto era envolvido em lenços, em panos, né? Era envolto. E Lázaro sai dessa forma. Por quê? Para que todos vissem. Para que todos vissem aquele grande milagre, grande sinal. Que crescem que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E o morto que estava morto, já havia mais de 4 dias, eu creio, mas já havia 4 dias na sepultura, ele sai do jeito que ele estava. Cheio de lenços, panos envolvidos nele. Para mostrar que ele era o Lázaro mesmo, que estava morto ali, senão as pessoas não iam crer. Não ia dizer, é algum outro que puseram. Misericórdia, né? Aí desligai-o e deixai ir. Tira os panos e solta e deixa aí. Né? Então, irmãos, isso aqui mostra para nós que Jesus sendo a ressurreição e a vida, nós presos, mortos em nossos pecados e ofensas, que nos amarram, que nos impedem muitas vezes de viver a vida que Deus quer que nós vivamos, mas em Cristo Jesus nós somos libertos de tudo isso. Não só a ressurreição, Jesus é a ressurreição, é a vida, Jesus é a liberdade de nossos pecados, é a liberdade. Agora, em Cristo Jesus, nós entramos, saímos, nós nos alimentamos, nós vivemos a vida verdadeira, que é a vida em Cristo Jesus. E aí, o que aconteceu? Diante desse grande milagre, diz aí no 45, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, na casa de Maria, consolar Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas observe que muitos, nem todos, irmão, nem todos criam em Jesus. A palavra vai dizer, verso 45, muitos, não são todos, muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera. O que Jesus fizera? Ressuscitou o morto de 4 dias. Quem pode fazer isso senão Deus? Quem que pode ressuscitar um morto depois de 4 dias sepultado na sepultura, senão Deus? E aonde que estava o espírito de Lázaro? Estava com Deus. Deus devolveu, vamos dizer assim, o espírito ao corpo de Lázaro. E Lázaro foi ressuscitado. Mas cadê a alma de Lázaro aqui? Onde está? Estava na sepultura. Estava morto. Lázaro estava morto na sepultura. O espírito de Lázaro estava com Deus. E Deus devolveu o espírito de vida a Lázaro, ao corpo morto de Lázaro, que estava na sepultura havia 4 dias. E Lázaro, a alma, ressuscitou. Lázaro ressuscitou. O ser vivente que desceu à sepultura recebeu novamente o espírito de vida que estava com Deus, que era de Deus. E ele ressuscitou. E é exatamente isso que vai acontecer conosco.
Na verdade, quando nós participamos da primeira ressurreição, quando nos arrependemos de nossos pecados, recebemos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, nós passamos da morte para a vida. É a primeira ressurreição, que é espiritual. Já não morremos mais, já não entramos mais em condenação. Já somos do Senhor. Mas muitos creram, mas outros não creram. Mesmo Jesus tendo ressuscitado a Lázaro. E aí continua a palavra, mais 50 minutos de vídeo. Nós vamos parar por aqui no verso de número 45, querendo o Senhor, nós vamos continuar no 46 e ver o que aconteceu, né? As consequências desse grande milagre que Jesus realizou. E este é o milagre que Jesus fez na minha vida. Eu estando morto em meus pecados e ofensas a Deus, separado da vida de Deus, Jesus me encontrou. Ele tirou a pedra, ele me tirou do sepulcro, ele me tirou onde eu estava morto em meus pecados e ofensas e me deu vida, e vida eterna com Deus. Está em Cristo Jesus. E eu estou falando aqui a você, meu amigo, que ainda não tem Cristo Jesus. A você que está com fé em religiões, em ensinamentos humanos, em pessoas humanas, santos inventados por mãos humanas, e não crendo no verdadeiro que foi enviado por Deus, que é Cristo Jesus, Salvador. Só nele a vida. Ninguém pode ressuscitar morto, só Jesus. Só Deus tem esse poder. Só Deus, e ele se revelou a nós na pessoa de Cristo Jesus. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas essa mensagem de vida eterna, de ressurreição em Cristo, é para você, meu amigo. É para você, minha amiga, que ainda não crê no Senhor Jesus. É para você que eu estou pregando. Deus não precisa que eu faça isso. Não, Deus não precisa. Mas Ele usa nós para pregar o Evangelho. Para que você, que não tem a vida eterna, que não tem Jesus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não reconheceu Jesus como Cristo, o Filho de Deus, você venha fazer isso hoje. E venha ser salvo para a glória de Deus. Um grande milagre Deus vai fazer na sua vida. Cada salvação de um ser humano é um milagre de Deus. E Deus quer fazer esse grande milagre na sua vida. E através desse vídeo, se você crer, né, muitos creram que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, foram salvos. Que você também venha crer. Não só você, como toda a sua casa, toda a sua família. E você também venha ser salvo. Isso tudo seja para a glória, honra e louvor de Deus e de Cristo Jesus, seu único mediador e salvador. Amém? E a minha oração para você é essa, que você venha crer em Jesus e ser salvo, se ainda não é. Se já for, glória a Deus, um dia nos encontraremos na eternidade. Mas se não for, é mais uma oportunidade, mais uma palavra de salvação para a sua vida. Creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenha vida e vida eterna, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.